Muitos anos depois, Kepler apresentou sua terceira e última lei do movimento planetário, que relaciona os movimentos dos diferentes planetas entre si, e estabelece de maneira correta a mecânica do sistema solar. Ele a descreveu num livro chamado As Harmonias do Mundo. Kepler entendia muitas coisas da palavra harmonia, a ordem e a beleza do movimento dos planetas, a existência de leis matemáticas que explicavam esse movimento, ideia que remonta a Pitágoras, e mesmo a harmonia no sentido musical, a harmonia das esferas. Ao contrário das órbitas de Mercúrio e de Marte, as de outros planetas diferem tão pouco da circularidade que não se consegue traçar seus verdadeiros formatos nem mesmo num diagrama de extrema precisão. A Terra é nossa plataforma móvel da qual observamos o movimento de outros planetas contra o fundo das constelações distantes. Os planetas interiores movem-se rápido em suas órbitas. É a razão de o mais veloz deles ter esse nome. Mercúrio era o mensageiro dos deuses. Vênus, a Terra e Marte movimentam-se respectivamente com cada vez menos velocidade em relação ao Sol. Os planetas exteriores, como Júpiter e Saturno, movem-se majestosa e lentamente, como convém aos reis dos deuses. A terceira lei de Kepler, ou lei harmônica, declara que o quadrado do período de um planeta do tempo que leva para completar uma órbita é proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Quanto mais distante um planeta, mais devagar ele se move, porém de acordo com uma lei matemática precisa. EP2A3, em que P representa o período de revolução do planeta em torno do Sol, medido em anos, e A a distância média do planeta ao Sol, medida em unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. Júpiter, por exemplo, está a 5 unidades astronômicas do Sol, e a 3,555,125. Qual é o número que multiplicado por si mesmo ao quadrado é igual a 125? Bem, 11 está bem próximo disso. E 11 anos é o período em que Júpiter completa uma volta em torno do Sol. O mesmo argumento se aplica a todo o planeta, asteroide e cometa. Não satisfeito com ter meramente extraído da natureza as leis do movimento planetário, Kepler empenhou-se por encontrar uma causa subjacente ainda mais fundamental, a que envolvia alguma influência do Sol na cinemática dos mundos. Os planetas aceleram seu movimento quando se aproximam do Sol, e desaceleram quando se afastam dele. E de alguma forma, os planetas distantes sentem a presença do Sol. O magnetismo também era uma influência sentida à distância, e numa assombrosa antecipação à ideia da gravitação universal. Kepler sugeriu que a causa subjacente era análoga ao magnetismo. Meu objetivo é demonstrar que a máquina celestial deve estar conectada não a um organismo divino, mas a uma causa mecânica. Na medida em que todos os múltiplos movimentos são realizados por meio de uma única e bem simples força magnética, como no caso de um mecanismo de relógio no qual todos os movimentos são causados por um simples peso. A terceira lei de Kepler, ou harmônica, estabelece uma conexão precisa entre o tamanho da órbita de um planeta e o período no qual ele dá uma volta completa ao redor do Sol. Ela se aplica claramente a Urano, Netuno e Plutão, que foram descobertos muito depois da morte de Kepler. O magnetismo, é claro, não é a mesma coisa que gravidade, mas a inovação fundamental de Kepler aqui não é menos espantosa. Ele propôs que as leis físicas quantitativas que se aplicam à Terra são também subjacentes às leis físicas quantitativas que governam os céus. Foi a primeira explicação não mística do movimento nos céus, fez da Terra uma província do cosmos. A astronomia, disse ele, é parte da física. Kepler encontrava-se num ponto de inflexão da história. O último astrólogo científico foi o primeiro astrofísico. Não muito dado a declarações vagas e comedidas, Kepler referiu-se às suas descobertas com estas palavras. Com essa sinfonia de vozes, o homem pode percorrer a eternidade do tempo em menos de 1 hora, e pode saborear numa pequena medida a delícia de Deus, o artista supremo. Submetam-me livremente ao sagrado frenesi. O dado está lançado. Escreva este livro para que seja lido agora ou pela posteridade, não importa. Ele pode esperar 1 século por um leitor, como o próprio Deus esperou 6.000 anos por um testemunho. Dentro dessa sinfonia de vozes, Kepler acreditava que a velocidade de cada planeta correspondia a certas notas na escala musical alatinada, popular em sua época: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Alegou que na harmonia das esferas os tons da Terra eram Fá e Mi, que a Terra estava sempre cantarolando Fá e Mi, e que essas notas formavam a palavra latina que significa fome. Argumentou, não sem alguma razão, que essa única e dolorosa palavra era a que melhor descrevia a Terra. 8 dias após a descoberta por Kepler de sua terceira lei, transpirou em Praga o incidente que desencadeou a Guerra dos 30 Anos. As convulsões da guerra abalaram a vida de milhões de pessoas, entre elas a de Kepler.
Ele perdeu a mulher e o filho para uma epidemia transmitida pela soldadesca. Seu patrão real foi deposto e ele foi excomungado pela Igreja Luterana por seu irreconciliável individualismo em questões de doutrina. M. Kepler era mais uma vez um refugiado. O conflito, descrito tanto por católicos quanto por protestantes como uma guerra santa, foi mais uma exploração de fanatismo religioso por quem estava sequioso por terras e poder. No passado, as guerras tendiam a ser resolvidas quando os príncipes beligerantes esgotavam seus recursos. Mas agora fora introduzida a pilhagem organizada como meio de manter os exércitos no campo de batalha. A combalida população da Europa viu, impotente, seus arados e podões serem convertidos em espadas e lanças. 7. Ondas de boatos e de paranoia varriam o campo, envolvendo sobretudo os que não dispunham de força ou poder. Entre os muitos bodes expiatórios escolhidos estavam as mulheres idosas que moravam sozinhas, que foram acusadas de bruxaria. A mãe de Kepler foi levada no meio da noite num baú de roupa suja. Na cidadezinha onde ele nascera, Wilderstadt, mais ou menos 3 mulheres foram torturadas e mortas como bruxas todo ano, entre 1615, e Katharina Kepler era uma velha intratável. Ela se envolvia em disputas que incomodavam a nobreza local e vendia soporíferos, e talvez drogas alucinógenas como fazem as curandeiras mexicanas contemporâneas. Pobre Kepler pensou que ele mesmo tinha contribuído para sua prisão. Isso lhe ocorreu porque ele tinha escrito uma das primeiras obras de ficção científica, que tensionava explicar e popularizar a ciência. Seu título era Somnium, o sonho. Kepler tinha imaginado uma jornada até a Lua, os passageiros espaciais de pé no solo lunar, observando o adorável planeta Terra girando com suavidade no céu acima deles. Mudando de perspectiva, podemos conceber como os mundos funcionam. Na época de Kepler, uma das principais objeções à ideia de que a Terra girava era o fato de as pessoas não perceberem esse movimento. Em Somnium ele tentou fazer da rotação da Terra algo plausível, dramático, compreensível, contanto que as multidões não errem. Quero estar no lado da maioria. Assim, faço grandes esforços para explicar ao maior número de pessoas possível. Em outra ocasião ele escreveu numa carta: não me sentenciem totalmente ao ramerrão dos cálculos matemáticos. Deixei-me um tempo para especulações filosóficas. Meu único deleite. Com a invenção do telescópio, aquilo que Kepler chamou de geografia lunar estava se tornando possível. Em Somnium, ele descreveu a Lua como cheia de montanhas e vales, e porosa, como se fosse cavada de buracos e contínuas cavernas. Referência às crateras lunares que Galileu tinha descoberto havia pouco com o primeiro telescópio astronômico. Fantasiou também que a Lua tinha seus habitantes, bem adaptados às inclemências do ambiente local. Descreve a lenta rotação da Terra à vista da superfície lunar, e idealiza os continentes e oceanos de nosso planeta a fim de produzir alguma imagem associativa, como a do homem na Lua. Ele visualiza o contato próximo entre o sul da Espanha e o norte da África no Estreito de Gibraltar como uma jovem num vestido esvoaçante prestes a beijar seu amado, conquanto a mim pareça mais um esfregar de narizes. Devido à duração do dia e da noite lunares, Kepler descreveu a grande intemperança do clima e a mais violenta alternância entre calor e frio extremos na Lua. É o que é correto. Claro que nem tudo que concluiu é verdadeiro. Ele acreditou, por exemplo, que havia ali uma substancial atmosfera, oceanos e habitantes. Mais curiosa é sua visão da origem das crateras lunares, que tornam a Lua, segundo diz, não dessemelhante do rosto de um menino desfigurado pela varíola. Ele alegou corretamente que as crateras eram depressões, e não elevações. De suas próprias observações, notou as verdadeiras muralhas que circundam muitas crateras e a existência de picos no centro. Mas pensou que seu formato circular regular implicava tal nível de ordem que apenas a existência de uma vida inteligente poderia explicá-las. Não se deu conta de que grandes rochas que caíam do céu poderiam produzir uma explosão local perfeitamente simétrica em todas as direções. O que entalharia uma cavidade circular origem do grande número de crateras na Lua e em outros planetas de superfície sólida. Deduziu, em vez disso, a existência de alguma raça racionalmente capaz de construir aquelas cavidades na superfície da Lua. Essa raça deve ter muitos indivíduos, de modo que um grupo começa a se utilizar de uma cavidade enquanto outro grupo constrói outra. Contrapondo-se à ideia de que esses grandes projetos de construção eram improváveis, Kepler ofereceu como contra-exemplo as pirâmides do Egito e a Grande Muralha da China, que, de fato, podem ser vistas hoje de uma órbita em torno da Terra. A ideia de que uma ordenação geométrica revela uma inteligência subjacente foi central na vida de Kepler. Seu argumento em relação às crateras lunares é uma clara antecipação da controvérsia quanto aos canais de Marte. Capítulo 5. Impressiona o fato de que a busca observacional por vida extraterrestre começou na mesma geração da invenção do telescópio,
e com o maior teórico da época. Há partes em Somnium claramente autobiográficas. Por exemplo, o herói visita Tycho Brahe. Seus pais vendem drogas. Sua mãe associa-se a espíritos e demônios, um dos quais mais tarde lhe provê os meios para viajar para a Lua. Somnium deixa evidente para nós, embora não tenha deixado evidente para todos os contemporâneos de Kepler, que num sonho deve ser permitida a liberdade vez ou outra imaginar o que nunca existiu no mundo da percepção sensorial. A ficção científica era uma ideia nova na época da Guerra dos 30 Anos. E o livro de Kepler foi usado como indício de que sua mãe era bruxa. Em meio a outros graves problemas pessoais, Kepler correu para Württemberg e encontrou a mãe, de 74 anos, acorrentada numa masmorra secular protestante e ameaçada, como Galileu numa masmorra católica de tortura. Ele tentou, como seria de esperar de todo cientista, encontrar explicações naturais para os vários acontecimentos que tinham precipitado as acusações de bruxaria, entre eles as doenças físicas que os burgueses de Württemberg tinham atribuído aos seus encantamentos. A pesquisa foi bem-sucedida, um triunfo, como muito do restante de sua vida, o da razão sobre a superstição. Sua mãe foi exilada, com a sentença de morte a que foi condenada caso voltasse a Württemberg, e a inspirada defesa de Kepler, ao que tudo indica, levou a um decreto do duque que proibia mais julgamentos de bruxaria baseados em provas tão escassas. As reviravoltas da guerra privaram Kepler de grande parte de seu apoio financeiro, e ele passou o final de sua vida em busca de dinheiro e patrocinadores. Fazia horóscopos para o Duque de Wallenstein, como tinha feito para Rodolfo II, e passou seus últimos anos numa cidade da Silésia controlada por Wallenstein, chamada Sagan. Seu epitáfio, que ele mesmo redigiu, era meio os céus, agora meio as sombras. A mente estava ligada aos céus, ligada à terra jaz o corpo. Porém a Guerra dos 30 Anos obliterou seu túmulo. Se o marco fosse hoje erigido, nele se poderia ler, em homenagem à sua coragem científica, ele preferiu a dura verdade às suas mais caras ilusões. Johannes Kepler acreditava que um dia haveria navios celestiais com velas adaptadas aos ventos do firmamento navegando pelo céu, cheios de exploradores que não teriam medo da vastidão do espaço. E hoje esses exploradores, humanos e robóticos, usam como guias infalíveis em suas viagens pela vastidão do espaço as 3 leis do movimento planetário que Kepler revelou durante uma vida de labuta pessoal e estáticas. Descobertas. A busca da vida inteira de Johannes Kepler, por compreender o movimento dos planetas e encontrar uma harmonia nos céus, teve seu ponto culminante 36 anos após sua morte, na obra de Isaac Newton. A Newton nasceu no dia de Natal de 1642. Tão pequenino que, como sua mãe lhe contou anos depois, teria cabido numa caneca de 1/4 de galão. Doentio. Sentindo-se abandonado pelos pais, brigão, não sociável, virgem até o dia de sua morte, Isaac Newton foi talvez o maior gênio científico que já existiu. Mesmo quando jovem, ficava impaciente com questões insubstanciais, como por exemplo se a luz era uma substância ou um acidente, ou como a gravitação poderia atuar através do vazio. Ele já tinha chegado à conclusão de que a crença convencional cristã na Trindade vinha de uma leitura errônea das Escrituras. Segundo seu biógrafo, John Maynard Keynes, ele era na verdade um monoteísta judaico da escola de Maimônides. Chegou a essa conclusão não, por assim dizer, numa base racional ou cética, mas por interpretação de uma autoridade antiga. Estava convencido de que os documentos revelados não davam sustentação às doutrinas trinitárias, que se deviam a falsificações posteriores. O Deus revelado era um Deus único. Mas isso era um segredo terrível, que Newton se esforçou desesperadamente por ocultar durante toda a sua vida. Assim como Kepler, ele não estava imune às superstições da época, e teve muitos encontros com o misticismo. De fato, grande parte do desenvolvimento intelectual de Newton pode ser atribuída a essa tensão entre racionalismo e misticismo. Na feira de Starbridge, em 1663, com 20 anos, ele adquiriu um livro sobre astrologia, movido pela curiosidade de ver o que havia naquilo. Até chegar a uma ilustração que não conseguiu compreender, porque não conhecia trigonometria. Assim, adquiriu um livro sobre trigonometria, mas logo descobriu que era incapaz de acompanhar os argumentos geométricos. Encontrou um exemplar de Elementos de Geometria, de Euclides, e começou a ler. 2 anos depois desenvolveu o cálculo diferencial. Quando estudante, Newton ficou fascinado pela luz e fissurado pelo Sol. Cometeu a perigosa ação de observar a imagem do astro por um espelho. Em poucas horas eu tinha levado minha vista a um estado tal que se olhava para um objeto claro, com qualquer um dos olhos via o Sol diante de mim. E assim não estava ansioso para escrever nem ler. E sim para recuperar o uso de meus olhos, e me tranquei em meu quarto no escuro,
durante 3 dias seguidos, e usei de todos os meios para afastar minha imaginação do sol. Pois se eu pensava nele, via na hora sua imagem, mesmo estando no escuro. Em 1666, com 23 anos, Newton era um universitário não graduado na Universidade de Cambridge, quando a irrupção de uma epidemia o obrigou a passar um ano em ociosidade na isolada vila de Woolsthorpe, onde nascera. Ocupou-se desenvolvendo o cálculo diferencial integral, fazendo descobertas fundamentais sobre a natureza da luz, estabelecendo os fundamentos para sua teoria da gravitação universal. O único outro ano comparável a esse na história da física foi o ano milagroso de Einstein, em 1905, quando lhe perguntavam como tinha feito suas assombrosas descobertas. Newton sempre respondia pensando sobre elas. Sua obra foi tão significativa que seu professor em Cambridge, Isaac Barrow, renunciou à sua cátedra de matemática em favor de Newton 5 anos após o jovem estudante ter voltado para a faculdade. E Newton, aos 40 e poucos anos, foi descrito por seu criado da seguinte maneira: nunca soube que ele tivesse qualquer recreação ou passatempo, seja sair para tomar ar, jogar boliche ou qualquer outro exercício. Pensando que seriam horas perdidas todas aquelas que não passassem seus estudos, com os quais se ocupava tanto que era raro deixar sua sala, a não ser para dar aulas no tempo aprazado, as quais tão poucos compareciam, e menos ainda o entendiam que às vezes ele as dava, por falta de ouvintes falando para as paredes. Tanto os alunos de Kepler quanto os de Newton nunca souberam o que estavam perdendo. Newton descobriu a lei da inércia, a tendência de um objeto em movimento continuar a se mover em linha reta, a menos que algo atue para fazê-lo mudar seu trajeto. A Lua, Parciale, se deslocaria numa linha reta tangente à sua órbita, se não houvesse outra força que constantemente a desviasse para um círculo interior, puxando em direção à Terra. Essa força foi chamada por Newton de gravidade, e ele acreditava que ela atuava à distância. Em termos físicos, não havia nada que conectasse a Terra à Lua. E ainda assim a Terra está constantemente puxando a Lua em nossa direção. Usando a terceira lei de Kepler, Newton deduziu matematicamente a natureza da força gravitacional. 9. Ele demonstrou que a mesma força que atrai a maçã para a Terra mantém a Lua em órbita e é responsável pelas revoluções das então recém-descobertas luas de Júpiter em suas órbitas em torno do planeta distante. As coisas vivem caindo desde o começo dos tempos. Sempre se acreditou, durante toda a história humana, que a Lua girava em torno da Terra. Foi o primeiro a imaginar que esses dois fenômenos eram devidos à mesma força. Esse é o sentido da palavra universal, aplicada à gravitação newtoniana. Essa mesma lei da gravidade é aplicável a todo lugar no universo. É a lei da razão inversa do quadrado. As forças declinam na razão inversa do quadrado das distâncias. Se dois objetos se afastam para o dobro da distância entre eles, a força da gravidade que agora atrai um para o outro equivale a 1/4 da anterior. Se estão 10 vezes mais distantes, a gravidade é 10 ao quadrado. 102 100 vezes menor. Claramente a força deve ser inversa à distância, isto é, diminui à medida que a distância aumenta. Se a razão fosse direta e não inversa, aumentando quando a distância aumenta, então a força atuaria mais intensamente entre os objetos mais distantes entre si. E suponho que toda a matéria no universo estaria sendo arrastada para um único caroço cósmico. Não, a gravidade deve diminuir quando a distância aumenta, motivo pelo qual um cometa ou um planeta se move mais devagar quando está longe do Sol, e mais rápido quando está próximo dele. A gravidade que sobre ele atua é mais fraca quanto mais afastado do Sol ele está. Todas as 3 leis do movimento planetário de Kepler podem ser derivadas de princípios newtonianos. As leis de Kepler foram empíricas, baseadas nas meticulosas observações de Tycho Brahe. As leis de Newton foram teóricas, abstrações matemáticas bem simples, das quais todas as medições de Tycho poderiam afinal ser derivadas. Sobre essas leis, Newton escreveu com indisfarçado orgulho: em princípio, agora estou demonstrando a estrutura do sistema do mundo. Mais tarde na vida, Newton presidiu a Royal Society, uma confraria de cientistas, e foi o mestre da Casa da Moeda, onde dedicou suas energias à eliminação de falsificações na cunhagem. Seu mau humor e sua introversão aumentaram. Ele resolveu abandonar esses empreendimentos científicos que o faziam se envolver em brigas e disputas com outros cientistas, sobretudo em questões de prioridade. E havia aqueles que espalhavam histórias de que ele tinha passado pelo que no século XVII equivalia a um colapso nervoso. No entanto, Newton continuou com seus experimentos de uma vida inteira, na zona fronteiriça entre a alquimia e a química. E algumas evidências recentes sugerem que ele estava sofrendo não tanto de uma enfermidade psicogênica quanto de um grave envenenamento por metal, induzido por uma ingestão sistemática de pequenas quantidades de arsênico e mercúrio. Era prática comum entre os químicos da época usar o sentido do paladar como ferramenta de análise.
Assim mesmo, suas prodigiosas habilidades intelectuais continuaram imbatíveis. Em 1696, o matemático suíço Johann Bernoulli desafiou seus colegas a resolver um problema então insolúvel chamado problema da Brachistochrona, especificando a curva que conectava dois pontos dispostos lado a lado, ao longo da qual um corpo, sob a ação apenas da gravidade, cairia no menor tempo possível. Bernoulli estipulou no início um prazo de 6 meses, mas estendeu para 1 ano e meio a pedido de Leibniz, um dos principais sábios da época e o homem que tinha, independentemente de Newton, desenvolvido o cálculo diferencial e integral. O desafio chegou a Newton às 4 horas da tarde de 29 de janeiro de 1697. Antes de sair para o trabalho na manhã seguinte, ele havia criado um ramo novo da matemática chamado cálculo de variações. Tinha empregado para resolver o problema da Brachistochrona e enviado a solução, que foi publicada, a seu pedido, sem a identificação do autor. Mas o brilhantismo e a originalidade da obra traíram sua identidade. Quando Bernoulli viu a solução, comentou: reconhecemos o leão pelas suas garras. Newton tinha então 55 anos. A principal busca intelectual de seus últimos anos foi a de uma concordância e calibração das cronologias das civilizações antigas, bem na tradição dos antigos historiadores Meneton, Estrabão e Eratóstenes. Em sua última e póstuma obra, The Chronology of Ancient Kingdoms Amended, a cronologia dos reinos antigos corrigida, encontramos repetidas calibrações astronômicas de eventos históricos, uma reconstituição arquitetônica do Templo de Salomão, uma alegação provocativa de que todas as constelações do hemisfério norte devem seus nomes aos personagens, artefatos e eventos na história grega de Jasão e os argonautas, e que as suposições consistentes de que deuses de todas as civilizações, com a única exceção do deus de Newton, eram meramente reis e heróis antigos deificados por gerações posteriores. Kepler e Newton representam uma transição crucial na história humana. A descoberta de que leis matemáticas bem simples impregnam toda a natureza, que as mesmas regras se aplicam tanto na Terra quanto nos céus, e que existe uma ressonância entre o modo como pensamos e o modo como o mundo funciona. Esses modos respeitam inflexivelmente a exatidão dos dados observacionais, e suas predições de alta precisão sobre o movimento dos planetas provêm a evidência convincente de que, num nível de inesperada profundidade, seres humanos são capazes de entender o cosmos. Nossa civilização moderna global, nossa visão do mundo e nossa exploração atual do universo têm uma grande dívida para com esses insights. Newton foi circunspecto quanto aos seus achados e ferrenhamente competitivo com seus colegas cientistas. Não hesitou em esperar 1 ou 2 décadas após sua descoberta para publicar a lei do inverso do quadrado. Mas, ante a grandeza e a complexidade da natureza, ele era, como Ptolomeu e Kepler, exaltado, assim como incrivelmente modesto. Pouco antes de morrer, escreveu: não sei o que o mundo pode achar de mim, mas para mim mesmo parece que fui apenas um menino, brincando na praia e me divertindo quando encontro, vez ou outra, uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita do que o normal, enquanto o grande oceano da verdade jaz totalmente não descoberto à minha frente. Nome grego do 7º mês do calendário egípcio. NT. Atualmente, com a reclassificação de Plutão como planeta anão, existem apenas 8 planetas. NRT. O homem na Lua é uma pareidolia, imagem interpretada pelo nosso cérebro a partir de um padrão aleatório de uma pessoa inteira ou de um rosto de uma pessoa quando se observam as manchas formadas pelas crateras lunares. Essa imagem aparente é citada de modo recorrente por diversas culturas do hemisfério norte. Um exemplo popular de pareidolia são as figuras que imaginamos quando olhamos as formas das nuvens no céu. NRT. 4. Céu e Inferno. As portas do céu e do inferno são adjacentes e idênticas. Nikos Kazantzakis: a última tentação de Cristo à Terra é um lugar adorável e mais ou menos plácido. As coisas mudam, porém devagar. Podemos viver uma vida inteira e nunca nos depararmos com um desastre natural mais violento do que uma tempestade, e assim nos tornamos complacentes, relaxados, despreocupados. Mas na história da natureza os registros são claros. Mundos têm sido devastados. Mesmo nós, seres humanos, adquirimos a duvidosa distinção técnica de sermos capazes de criar nossas próprias hecatombes, intencional ou inadvertidamente. Nas paisagens de outros planetas onde se preservaram os registros do passado, há evidências abundantes de grandes catástrofes. É só uma questão de escala do tempo. Um evento que seria impensável dentro de 100 anos pode ser inevitável dentro de 100 milhões. Mesmo na Terra, mesmo em nosso próprio século, têm ocorrido eventos naturais bizarros. Nas primeiras horas da manhã de 30 de junho de 1908, na Sibéria Central, uma gigantesca bola de fogo foi vista cruzando o céu num átomo. Quando tocou na linha do horizonte, houve uma enorme explosão.
Arrasou cerca de 2.000 km² de floresta, e queimou milhares de árvores no fogo que rompeu perto do lugar do impacto. Produziu uma onda de choque na atmosfera que circundou 2 vezes a Terra. Durante 2 dias depois disso, houve tanta poeira fina na atmosfera que se poderia ler um jornal à noite pelas luzes difusas das ruas de Londres, a 10.000 km dali. O governo dos czares da Rússia não se deu o trabalho de investigar tão trivial evento, que afinal tinha ocorrido muito longe entre os atrasados Tungues, um povo da Sibéria. Só 10 anos após a Revolução chegou uma expedição para examinar o solo e entrevistar testemunhas. Eis alguns dos relatos obtidos de manhã cedo enquanto todos dormiam na tenda. Ela voou pelos ares, junto com seus ocupantes. Quando caíram no solo, toda a família tinha ferimentos leves, mas Akulina e Ivan estavam inconscientes. Quando recuperaram a consciência, ouviram um barulho forte e viram a floresta em chamas em volta deles, em grande parte devastada. Eu estava sentado na entrada de casa, no posto comercial de Vanovara, na hora do jejum, e olhando na direção do norte. Acabara de pegar o machado para enganchar num barril, quando de repente, o céu se dividiu em 2, e bem em cima da floresta parte do céu parecia estar coberta de fogo. Nesse momento senti um grande calor, como se minha camisa tivesse pegado fogo. Quis tirar a camisa e jogá-la longe, mas nessa hora houve um estrondo no céu e ouviu-se um impacto muito forte. Fui jogado ao chão, a mais de 6 metros da entrada, e por um instante perdi a consciência. Minha mulher correu para fora e me carregou para a cabana. O impacto foi seguido de um barulho como o de pedras caindo do céu ou de armas atirando. A terra tremia, e deitado no chão cobri a cabeça, porque tive medo de que fosse atingida por pedras. No momento em que o céu se abriu, um vento quente, como se fosse de um canhão, soprou do norte passando pelas cabanas. Isso deixou marcas no solo. Quando me sentei para o jejum, junto ao meu arado, ouvi de repente uns disparos, como se fossem de armas de fogo. Meu cavalo caiu de joelhos. Do lado norte, acima da floresta subiu uma chama. Depois vi que a floresta da Bet tinha sido vergada para frente pelo vento e pensei que era um furacão. Agarrei meu arado com as duas